Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a unidade 4 da disciplina de modelagem e simulação, que trata da análise de resultados. Temos como objetivo hoje diferenciar o que são sistemas terminais e sistemas não terminais, revisar alguns conceitos de estatística, especificamente de confiança estatística e intervalo de confiança, calcular o número de replicações que são necessárias para nós analisarmos um sistema terminal e utilizar o Output Analyzer para fazer a análise desses sistemas. A leitura recomendada para a aula de hoje é o capítulo 6 do livro Modelagem e Simulação de Eventos Discretos e uma leitura complementar, o capítulo 6 também do livro de Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas. Para nós iniciarmos a aula, vamos refletir sobre essa pergunta. Será que nós podemos usar os resultados de uma única replicação de um modelo de simulação para tomarmos decisões? Então, se nós pararmos para pensar, nós criamos um modelo. Esse modelo ele tem uma característica aleatória, ou estocástica. Por quê? Porque ele tem que representar da melhor forma possível um sistema que também possui essa mesma característica estocástica. Como que nós fizemos isso no modelo? Por meio da geração de números aleatórios. Então, cada vez que nós executamos o nosso modelo, nós vamos usar números aleatórios diferentes. A ferramenta de simulação usa números aleatórios diferentes e, com isso, os resultados serão diferentes também. Então, em função dessa característica, nós podemos ter resultados muito diferentes de uma execução para outra. Por exemplo, o tempo médio de atendimento de um cliente. Numa hora pode ser X, na outra hora pode ser 3X. Então, como é que eu vou tomar uma decisão confiável se eu estou executando o meu sistema apenas uma vez? Então, obviamente, a resposta para essa pergunta é não. E o porquê não? Eu falei que os modelos apresentam comportamentos estocásticos a exemplo dos sistemas que eles estão modelando. Como é que nós vamos fazer para corrigir isso aí, Com o objetivo de minimizar esses erros, nós vamos realizar várias replicações antes de analisarmos os dados. E ao invés de nós tomarmos a decisão com base no resultado de uma única replicação, nós vamos tomar a decisão com base no resultado de uma média de várias replicações, o que torna a minha decisão muito mais confiável. Só que aí surge uma questão. Quantas replicações eu preciso fazer para que o meu resultado seja confiável? E também, qual a duração de cada replicação? A resposta para essas duas perguntas, ela depende do tipo de sistema que eu quero analisar. Os tipos de sistema, sistemas que nós simulamos, basicamente se dividem em duas categorias. Simulação terminal e simulação não terminal. Na simulação terminal, eu tenho uma definição bem clara do momento de início e término do sistema e também das características de início e término desse sistema. Exemplos de sistemas que se encaixem aí como sistemas terminais: bancos, lojas, restaurantes, estabelecimentos que atendem clientes, que prestam serviços para esses clientes, mas que, ao abrir no início do dia, eles estão zerados. Quando a gente abre um banco, pode até ter algumas pessoas já esperando na fila, mas essas pessoas não ficaram de um dia para o outro ali, não tem nada a ver com o resultado de antes. E da mesma forma, às 4 da tarde, quando o banco fecha, as pessoas que estavam ali, que não foram atendidas, elas serão atendidas depois do horário, zerando a fila, para que quando o banco abra no outro dia, aquela fila esteja no seu estado inicial. Então, isso é um sistema terminal. Ele tem um horário de início bem definido, tem um horário de término bem definido, e cada vez que ele reabre, ele volta ao seu estágio inicial. Então, eu dei o exemplo do banco, pode ser um restaurante, pode ser uma loja e assim por diante. Um sistema não terminal, eu não tenho uma clareza já quanto ao início e ao fim dele, ou a sua duração. Ela é teoricamente infinita. Exemplos de sistemas não terminais são indústrias, fábricas que operam 24 horas por dia. Então, eu tenho lá o início, quando a fábrica abriu, mas depois de determinado tempo, aquilo ali entra num ritmo contínuo de processamento, vamos dizer assim, que a fábrica nunca mais para, ela nunca mais zera, ela não volta para aquela situação inicial. Isso vale também, por exemplo, para um servidor web. Depois que a gente coloca um servidor no ar, ele vai ficar atendendo requisições por tempo indeterminado.
até que ocorra algum problema, que a máquina trave, né, e ele volte ao seu estágio inicial. Então, se eu quero simular uma indústria, se eu quero simular um servidor web, por exemplo, não vale a pena eu simular ele no momento em que ele está sendo ligado ou em que a fábrica está sendo aberta, porque aquilo ali representa um período muito curto do seu funcionamento. Eu tenho que representar ele ao longo de todo um processo. Voltando no exemplo da indústria, e se uma indústria não opera 24 horas por dia, então ela é terminal? Depende do caso. Vamos imaginar assim, uma fábrica de roupas, onde nós temos lá pessoas que estão fazendo roupas, ela fecha às 6 da tarde. Se no final da tarde, a hora que ela fecha, todas as roupas que foram começadas, os funcionários terminam, deixam tudo zeradinho para começar no outro dia, ela é uma simulação terminal. Agora vamos imaginar o contrário. A hora que deu 6 horas, todo mundo para de trabalhar. Se eu tenho algumas peças nas máquinas de corte ou nas máquinas de costura ou para ser analisadas no setor de qualidade e elas vão ficar ali, no outro dia, quando a gente retornar, quando os funcionários retornarem, eles não vão começar o seu trabalho do zero com peças novas. Eles têm que terminar as peças do dia anterior. Então, nesse caso, mesmo não sendo 24 horas por dia, né, não trabalhando 24 horas por dia, aquela empresa é considerado, ou o processo realizado por aquela empresa, é considerado um processo não terminal também. E aí as técnicas para a gente analisar os resultados dos sistemas terminais e não terminais, eles diferem. Por quê? Porque, como a gente viu no slide anterior, eu tenho duas perguntas para responder. Quantas replicações fazer e por quanto tempo a duração vai terminar? Na simulação terminal é mais fácil, porque quanto tempo a duração vai terminar? O período de duração da empresa. Então, o banco trabalha 6 horas por dia, eu vou simular 6 horas por dia. Uma empresa, né, de corte e costura, como eu falei, supondo que ela seja terminal, trabalha 8 horas por dia, 9 horas por dia, eu vou simular aquele período com base no sistema real. Então, eu não preciso calcular esse valor. Eu preciso me preocupar apenas com quantas replicações eu preciso fazer. Já na simulação não terminal, eu preciso calcular quantas replicações eu vou fazer e por quanto tempo. Por exemplo, o servidor web. Eu vou simular um servidor web por um dia, por 2 dias, por uma semana. Então a gente tem que ter cálculos, né? Ter fórmulas para calcular isso aí. Como o nosso objetivo hoje, então, é trabalhar com simulação terminal, o nosso grande desafio aqui é entender quantas replicações eu preciso fazer para ter resultados confiáveis a partir da simulação de um sistema terminal. Para isso, existem 7 etapas que nós devemos seguir para fazer a análise de sistemas terminais. Então é importante ficar claro isso. Tudo que nós vamos ver de agora até o final dessa aula serve, né, para sistemas terminais. Então aqui estão as 7 etapas e agora elas vão aparecer em detalhes cada uma delas. A primeira etapa consiste em estabelecer medidas de desempenho, ou seja, eu tenho que definir quais são os parâmetros que o meu modelo está gerando que eu vou usar como as principais medidas de desempenho. Por exemplo, o Arena ou qualquer ferramenta de simulação vai dar o tempo médio de atendimento. Então, isso aí pode ser uma estatística importante para mim. Ou qual é a probabilidade de um cliente ficar mais do que 3 ou que X minutos na fila. A quantidade de clientes que vão desistir de esperar o atendimento após ficar um determinado tempo na fila. Então, sempre que a gente fala em estabelecer medidas de desempenho, é escolher dentre as variáveis que a nossa ferramenta de simulação vai nos dar como resposta após a execução da simulação, escolher qual delas, ou quais delas, pode ser mais de uma, vai ou vão ser utilizadas para fazer a nossa análise. Depois disso, nós vamos determinar o tempo de simulação. Como eu já comentei, em sistemas terminais eu vou usar o tempo de funcionamento do sistema real. Se o sistema funciona 8 horas por dia, eu vou simular com 8 horas, com 6, com 10, aí depende de cada um dos sistemas que eu estou modelando. Depois nós precisamos definir a confiança estatística e a precisão desejada. Aqui a gente tem que relembrar um pouquinho do que vocês estudaram na disciplina de probabilidade e estatística, né? O que é confiança estatística? É a probabilidade de que o valor de um determinado parâmetro
esteja dentro do intervalo de confiança. Quando vocês faziam os testes de hipóteses para verificar se a média era maior que um determinado valor, o desvio padrão, sempre vocês trabalhavam com um grau de confiança, 90%, 95%, 99%, e aí vocês devem lembrar que isso aí impactava nos valores da tabela Z, da tabela T que vocês consultavam na hora de fazer os testes. Então, sempre que a gente vai fazer a análise do resultado de simulação, nós não temos como atingir 100% de certeza, né? Porque nós estamos trabalhando com amostras, da mesma forma que vocês viram lá em estatística. Então, qual a confiança que eu quero? Quantos por cento eu quero de confiança? E depois, qual é a precisão que eu quero? A precisão tem a ver com a amplitude do intervalo, certo? Do nosso intervalo de confiança. Um exemplo muito comum, as pesquisas eleitorais, né, que a gente vê. O candidato X tem 35% das intenções de votos, com uma margem de erro de 2% para mais ou 2% para menos. Então, esse 2% é a amplitude do nosso intervalo, é a nossa precisão. E também, se vocês prestarem atenção, quando são publicadas as pesquisas eleitorais, vai dizer lá com um grau de confiança, em geral, eles usam 95%. Então, eles vão dizer, o que isso quer dizer? Se um candidato tem 35% dos votos, com margem de erro de 2 para mais ou para menos, e um grau de confiança de 95%, quer dizer que tem 95% de chance do candidato ter uma votação entre 33% e 37%. E qual é a relação da confiança estatística com a precisão? Essa figura vai nos ajudar a entender um pouco. Imagine que nós tenhamos uma população, uma variável qualquer, idade, peso, qualquer coisa que a gente queira calcular, e que a média da população está representada nesse ponto aqui. Vamos imaginar que aqui seja um valor 5, por exemplo, a média da população é esse 5 aqui. O que é a nossa precisão? O tamanho deste intervalo aqui. Quer dizer que quando eu pego a primeira amostra, eu vou calcular uma média dessa amostra. Dificilmente a média da amostra vai estar exatamente em cima da média da população inteira. Por isso que nós calculamos esse intervalo. Uma margem de erro de 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 3, aí depende da situação. Certo? Então, quanto maior for este intervalo aqui, maior é a chance de eu contemplar a média real da minha população. Certo? Então, quanto maior for o meu intervalo, maior é a minha confiança que eu vou acertar. Esse exemplo aqui, nós temos 10 amostras diferentes. Percebam que em cada amostra o nosso intervalo está um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas em 9 dessas amostras o intervalo contempla a média real. E uma dessas amostras o nosso intervalo não contempla a média real. Isso quer dizer o quê? Aqui eu tenho um grau de confiança de 90%. A questão é, como é que eu faço para aumentar o meu grau de confiança em 90%? Posso aumentar o meu intervalo. Se eu aumentar o intervalo, a chance de todas as amostras pegarem o valor real é maior. Só que aí nós temos um problema. Imagine uma pesquisa eleitoral que diga para vocês, o candidato A tem 35% das intenções de votos, com um intervalo de 10% para mais ou para menos. Ou seja, ele pode ficar de 25 a 45. Então, a probabilidade desse resultado estar correto, dele estar entre 25 e 45, é muito grande. Mas a informação que ele nos traz é pequena, é meio inútil, certo? Então, nós temos que ter um equilíbrio, tá, entre a precisão, o tamanho do intervalo e o grau de confiança. Por outro lado, nós poderíamos achatar ou diminuir esse intervalo de confiança. Exemplo que eu dei do candidato. O candidato X tem 35% de chance, 35% das intenções de voto. Uma margem de 0,1 para baixo ou 0,1 para cima. Ou seja, ele está entre 34,9 e 35,1. Então é uma informação bem precisa. Só que o grau de confiança disso aqui vai cair lá para baixo. Vou chutar aqui, eu não fiz cálculo nenhum, 15%. Então, estou dando uma informação super precisa, mas que só tem 15% de chance de ser verdade. Também não é interessante. Então, por isso que esse equilíbrio entre a precisão
que é o tamanho do intervalo de confiança, e o grau de confiança, que é a probabilidade daquele resultado estar correto, é muito importante. A gente calcular esse intervalo de confiança, né? Como é que a gente faz? A gente presume que o valor médio aqui ele vai estar entre o valor médio da população, né, que é o μ, entre o x barra, que é a média da amostra, menos h, tá? É o meio intervalo de confiança, vamos dizer assim, e o x mais o h. Esse h aí depende, se eu estou trabalhando com uma média, vou usar a distribuição T e usar essa fórmula aqui, desvio padrão dividido pela raiz de n, sendo que n é o número de elementos da amostra, para calcular esse h. Ou se eu estou trabalhando com proporções, o h eu vou usar a distribuição normal, né? Pesquisar na tabela da distribuição normal. A fórmula eu tenho aqui a proporção de valores, como eu falei, de intenção de voto para um candidato, por exemplo, dividido pela raiz de n. Para a gente construir nosso intervalo de confiança, como é que a gente vai trabalhar? Primeiro, nós precisamos construir uma amostra piloto e estimar o nosso intervalo de confiança por meio deste cálculo aqui. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Ó. Considerando que nós fizemos os dados apresentados na tabela 6.2, que vai aparecer depois, onde nós fizemos 10 replicações. Essas 10 replicações, nós tivemos um tempo médio de 1,54. Não importa o que esse tempo médio represente ali, é alguma das variáveis do nosso modelo. E um desvio padrão de 2,03. Então, qual é o intervalo de confiança, considerando 80, 90, 95, aqui não é 95, é 99, está errado, é um grau de confiança com 80, 90, 95 e 99%. Vamos entender aqui, ó. A variável que nós estamos analisando é a média de pessoas na fila. Em média, quantas pessoas tiveram na fila num determinado sistema. Vamos começar a analisar os dados aqui. Ó. Percebam que na primeira replicação eu tive 6,7 pessoas na fila. Tem uma fila bem grande. Se eu analisar só a primeira replicação, posso tomar a decisão de colocar mais alguém para atender. Ficou muita gente na fila. Se a gente olhar outras replicações aqui, ó, perceba que eu tenho várias replicações que essa média não chegou nem a 1. Não tinha menos de uma pessoa em média na fila. Então isso aqui é para vocês verem como é importante nós termos várias replicações. E aqui nós tivemos uma média de 1,54 pessoas. Um desvio padrão de 2,03. A partir desses dados aqui, ó, esse 1,54 e 2,03, usando esta fórmula daqui, nós vamos calcular o intervalo, que está apresentado aqui. Ó. O intervalo para eu acertar 99%, ó, um grau de confiança de 99%. O nosso H deu 2,09. Então, como a média era 1,54, 1,54 menos 2,09 dá 0,55. 1,54 mais 2,09 dá 3,63. Lembrando que esse 2,09 é calculado pela fórmula do H que a gente mostrou nos slides anteriores. Se a gente fizer outros níveis de confiança, percebam que esse intervalo aqui vai diminuindo. Por que ele vai diminuindo? O S e o N não mudam. O S é o desvio padrão, que é sempre igual, né? A gente viu lá 2,03. O N é 10, que é sempre igual também. O que vai mudar são os graus de liberdade que eu vou pesquisar na tabela T. Então percebam que o valor de T aqui diminui. Ó. Aí como o valor de T diminui, o H diminui também. Vamos olhar aqui os extremos da tabela. Ó. Estou dizendo com 99% de certeza que o tempo médio de espera na fila é de menos 0,55 segundos, 0,55 pessoas, não é tempo médio, desculpem, é o número médio de pessoas na fila, é menos 0,55, não faz sentido, porque eu não vou ter números negativos na fila, vai ser 0, né? Até 3,63. Quer dizer que qualquer valor entre 0 e 3,63 é válido. Se eu analisar um grau de confiança de 80%, ó, eu já restringo esse intervalo a 0,65 a 2,43. Então eu tenho uma margem de erro aqui só de 0,89 para mais ou para menos.
é aquilo que eu comentei antes. Posso ter uma certeza muito grande da minha resposta, mas uma resposta muito vaga, muito aberta. Aqui eu posso ter uma resposta mais pontual, só que uma certeza um pouco menor de que ela está correta. Bom, se eu quero diminuir o tamanho do meu intervalo, ele ainda está muito grande. Eu quero que o meu intervalo seja em torno de 1, por exemplo, como está esse aqui. Mas eu quero ter mais certeza de que isso aqui está correto. Eu não quero ter só 80% de certeza. Como é que a gente pode fazer? Então, assim, eu estava comentando, para a gente abrir mão da precisão, para aumentar a precisão, desculpem, né, ficar mais preciso, eu abro mão da confiança. Ou, para ter mais confiança, eu abro mão da precisão. O que eu posso fazer para aumentar uma sem reduzir a outra? Se nós olharmos aqui, ó, nós temos duas variáveis que influenciam na nossa... São três, mas duas que nós podemos trabalhar aqui, ó. Que é o valor da distribuição T e o raiz de N. Percebam que quanto maior for o N, menor vai ser o H. O N está dividindo aqui, inversamente proporcional. Quanto maior for a minha amostra, menor vai ser o meu intervalo. Automaticamente, ao aumentar o N aqui, como eu aumento os graus de liberdade para buscá-la na minha tabela T, com isso eu vou ter um valor de T um pouco menor aqui. Então, a resposta como é que eu deixo o meu intervalo menor, mais preciso, sem diminuir o meu grau de confiança? Aumentando o tamanho da nossa amostra. Isso é básico da estatística. No nosso caso aqui de simulação, o que é a nossa amostra? A amostra é o tanto de replicações que nós vamos fazer. Ou seja, quanto mais replicações eu fizer do mesmo modelo, mais precisos serão os resultados. Notem aqui, ó, aquele mesmo exemplo, nós tínhamos 10 replicações. Agora foram feitas mais 10. A média mudou um pouquinho para 1,08, o desvio padrão também mudou. E aqui nós temos os resultados. Ó. O nosso H na primeira tabela é um N igual a 10, quando nós tínhamos 10 replicações. Para ter 99% de confiança com 10 replicações, tinha aqui uma margem de erro de 2,09. Que eu vou somar para mais ou para menos na minha média. Agora, só pelo fato de nós termos aumentado para 20 replicações, mantendo em 99%, ó, eu consegui baixar para 0,95. Ou seja, eu consegui uma precisão que eu queria. Lembra que antes eu falei que eu queria uma precisão em torno de 1, como estava aqui, só que com um grau de confiança maior. Conseguimos isso, um grau de confiança maior. Nós baixarmos para 95, que é um grau de confiança bem aceito, ó, nós temos uma precisão de 0,70, ou seja, um intervalo menor ainda. E se eu aceitar um grau de confiança de apenas 80%, que é pouco, eu vou ter um valor bem preciso aqui com um intervalo de 0,44. Então, o X da questão aqui é, preciso aumentar o número de replicações. A questão é, quantas? Certo? Então, tudo isso que a gente falou aqui sobre intervalo de confiança, sobre grau de confiança, é para vocês entendermos que nós precisamos aumentar o número de replicações, né, para podermos atingir esses valores que nós queremos. E agora a questão, quantas nós vamos executar? Ela vai funcionar da seguinte maneira, certo? Assim, quantas replicações vamos executar para obtermos uma precisão estabelecida? Ou seja, que é o passo 5, né, determinar o número de replicações. Existe esta formulazinha aqui, que é uma fórmula bem simples. O que é o N? O número de replicações que eu fiz. O que é o N asterisco? É o resultado que vai me dizer quantas replicações eu preciso fazer. Com base em que nós vamos chegar aqui? O que é o H? Intervalo de confiança, um determinado grau de confiança, nós obtivemos ao executar as N replicações. O que é o H asterisco? O intervalo de confiança que eu quero obter. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Considerando os dados apresentados na tabela 6.5, aquela com 20 replicações, calcule quantas replicações são necessárias para construir um intervalo com precisão de 0,5 e confiança de 99%. Nós temos um N igual a 20, certo? Isso aqui é o que a gente chama de uma amostra piloto, por exemplo. Eu fiz 20 replicações no início. Calculei o intervalo de confiança
para 99%, que é o grau que eu quero, deu 0,95. Como que a gente fez isso? Usando aquela fórmula do H, pesquisando lá a tabela T com, nesse caso, 19 graus de liberdade. O H asterisco é o que eu quero. Eu ainda não estou satisfeito com um erro aqui de 0,95. Eu quero ter 0,50. Então, meu H asterisco é 0,50. Aí, vamos jogar na fórmula. O N asterisco vai ser o 20, é o nosso N que está aqui, vezes o 0,95, o H que a gente calculou, dividido por 0,50, que é o H que eu quero ao quadrado. Isso aqui vai dar 72,2. Esse símbolozinho aqui quer dizer que é um arredondamento sempre para cima. Então, isso quer dizer que eu preciso fazer 73 replicações, certo? Então, repetindo passo a passo aqui. Nós vamos rodar a simulação com um número N de replicações. Geralmente a gente usa 10, aqui no exemplo eu estou usando 20. Vamos calcular um intervalo de confiança. Depois disso, vamos definir o intervalo de confiança que nós queremos e, a partir dessa fórmula, nós chegamos ao valor. Com esse 73, nós vamos rodar o modelo de novo, simular de novo, 73 replicações, certo? Para verificar os resultados. Então, vamos executar o modelo novamente, né? Fazendo 73 replicações, vamos registrar os resultados e vamos calcular o novo intervalo de confiança, né, com base nos dados gerados no passo anterior. Então aqui nós temos 73 replicações, deu uma média de 0,76, certo? E um desvio padrão de 1,40. Novamente vou chamar a atenção. Percebam a diferença do primeira replicação, que deu uma média de 6,72, a média das 73, que foi 0,76. Imaginem o baita erro que nós iríamos realizar se tivéssemos tomado alguma decisão com base nisso aqui. Bom, temos uma média 0,76, 1,40. Vamos fazer aqui o cálculo do H. Então, calcular o H, nós vamos ter que ir lá na tabela da distribuição T, um alfa sobre 2. O que é o alfa? Se nós queremos um grau de confiança de 99%, nosso erro alfa é 1%, 1 dividido por 2 vai dar 0,5%. Então é o T de 0,05. De 72, por quê? Porque é sempre N menos 1 graus de liberdade. Como nós temos 73 replicações, temos que olhar lá com 72 graus de liberdade. Isso vai dar 2,65. O desvio padrão, a gente viu que é 1,40. O N é 73. Aplicando isso na fórmula, nós temos um H de 0,43. Lembrem que nós queríamos atingir um H de 0,50, ou seja, um intervalo de erro de no máximo 0,50. Como deu 0,43, encerramos o processo. Já sabemos que nós precisamos de 73 replicações para poder tomar uma decisão com confiança disso aí. Vocês vão ver posteriormente que pode acontecer de nós calcularmos 73, executarmos e ao calcular o H não dá 0,50, vai dar um pouco mais, 0,55, 0,60. Não é um erro, isso pode acontecer. O que a gente tem que fazer é um processo iterativo. Nós vamos pegar aquela fórmula que nós vimos antes e recalcular o N asterisco a partir desses resultados aqui. No próximo exemplo a gente vai ver uma situação como essa. Então aqui tem a explicação desse ciclo. Executar uma simulação piloto com N replicações independentes. Como eu falei, em geral 10 é um bom número para nós começarmos. Calculamos o intervalo de confiança e vamos ver. Se ele for aceitável, se ele está dentro da margem que nós queremos, já encerrou o procedimento. É só pegar os dados daquela simulação e executar. Se ele não for, nós vamos calcular o novo valor do N asterisco, usando aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Vamos executar a simulação de novo com N asteriscos, com N asterisco replicações, né, com a quantidade de replicações que a gente calculou aqui. Computamos o intervalo de confiança de novo. Vamos ver. Se ele foi aceitável, como nesse exemplo que nós vimos, na primeira vez ele já foi. Então eu encerro o procedimento. Se ele não fosse, nós vamos ficar num looping aqui com algumas iterações até chegar num intervalo de confiança aceitável. Bom,
Visto isso, né, esse aspecto mais teórico, agora nós vamos ver como que nós vamos utilizar o Arena e o Output Analyzer, que é uma ferramenta que vem junto com o Arena, para nos auxiliar a fazer esses cálculos. Dentro do Arena, se vocês usarem o relatório do tipo Category Overview, certo? Já apresenta os dados médios de todas as replicações que nós fizemos e ele calcula esse H para nós com um nível de confiança de 95%. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Ó. Eu quero saber o tempo de atendimento na fila da mesa de atendimento. A média deu 11,75 minutos. E esse half width aqui é a meia largura, é aquele H que nós calculamos, 5,10. Então, se esse 5,10 for suficiente para mim, eu posso fazer a minha análise com base nessas 10 replicações que eu fiz, que é a amostra piloto. Agora, se eu disser, não, eu quero ter uma margem de erro aí de no máximo 2 minutos para mais ou para menos na média. Então, nós vamos pegar esse H, vamos calcular o N e fazer todo o processo. Tá? Só usando esse tipo de relatório aqui no Arena, a gente já consegue resolver essa questão. Desde que nós tenhamos um nível de 95%. Se eu quiser fazer com níveis diferentes ou ter alguns detalhes a mais, aí nós vamos usar o Output Analyzer, como eu comentei, é uma ferramenta que vem junto com o Arena e facilita bastante essa tarefa. O Output Analyzer ele permite que nós criemos gráficos para algumas variáveis, que a gente calcule intervalo de confiança, né, que a gente faça uma análise mais detalhada de todas essas variáveis aí. Vamos usar um modelo que está disponível no Arena, banco.doe, certo? Que é um modelo que nós já usamos em outras partes da disciplina, onde nós temos clientes que chegam num banco, alguns vão ser atendidos em caixas eletrônicos e outros vão em caixas eletrônicos não, em caixas, né? Ficando numa fila única, e outros vão para uma mesa, que é uma única mesa de atendimento, né, nesse banco, e aí dentro dessa mesa nós temos uma fila para comportar os clientes quando a mesa está ocupada. Para fazer essa análise, nós vamos então, e o que nós queremos analisar é, eu quero ter uma precisão de no máximo 2 minutos na variável tempo médio de espera na fila. Ou seja, eu vou calcular o tempo médio de espera na fila, mas eu quero que esse tempo médio que o Arena me mostre, ele tenha um erro ali de no máximo 2 minutos para mais ou 2 minutos para menos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer as 10 replicações piloto, né? Fazer a nossa amostra piloto com 10 replicações. Vamos calcular o intervalo desse H, certo? E vamos calcular quantas replicações eu preciso fazer posteriormente para chegar nesse 2 minutos que é o que eu quero. Bom, os passos então para nós fazermos isso. Primeiro, nós temos que armazenar os dados no Arena. Tá? Nós temos que fazer alguns ajustes no nosso modelo do Arena para que ele salve os dados que eu quero levar para o Output Analyzer, que vão ser importados no Output Analyzer, para que nós possamos gerar os gráficos e calcular o intervalo de confiança. Então, armazenar os dados no Arena. Primeira coisa, nós precisamos inserir um componente está lá na palheta estatística, não. O componente estatística está no Advanced Process, certo? Nele nós vamos inserir uma linha para registrar que variável eu quero que ele salve no arquivo para ser analisada no Output Analyzer. Então vamos fazer isso aqui. Ó. Aqui está o nosso modelo do Arena. Os clientes chegam. Aleatoriamente eles se dividem, um pouco vai para o caixa, tem uma fila única, daí são atendidos por 2 caixas, um outro tanto vai para a mesa e fica aqui na fila da mesa. Então o que nós queremos trabalhar é com o tempo de atendimento da mesa, vamos supor que o problema da agência esteja na mesa. A primeira coisa que nós precisamos fazer é salvar todos esses dados, ou seja, eu vou rodar 10 replicações, quero ter o tempo médio, se a gente rodar, nós vamos ter lá no relatório, os tempos de cada replicação e também o tempo médio. Eu quero salvar isso de uma forma que eu possa importar diretamente lá no Output Analyzer. Para fazer isso, nós vamos aqui em Advanced Process. Aqui embaixo eu tenho Estatística. Então, vou clicar, vai aparecer aqui embaixo. Não tem nada ainda, nenhuma estatística
sendo apresentada. Vou dar 2 cliques aqui. Ele vai dar o nome de uma variável aqui, certo? Se quiser a gente pode mudar, se não quiser não precisa, eu só vou chamar aqui, ó. Porque não está alterando. Tempo, mesa. Que tipo de variável é essa? Essa aqui é uma variável do tipo output. Na próxima aula nós vamos usar outros tipos de variável. Uma variável do tipo output quer dizer o quê? É uma variável que vai armazenar o resultado daquela variável ao final de cada replicação. Então, como nós vamos fazer 10 replicações, nesse arquivo que ele vai gerar, nós vamos ter 10 valores lá dentro. O que esse valor vai representar? Aqui no campo expression, podemos clicar aqui com o botão direito, ó, construir expressão. E aparece, nós já usamos essa interface em outras partes do Arena, né? Nós criarmos o que a gente quer salvar ali. Bom, nós queremos o tempo médio na fila, então vamos aqui em View, Fila, Average Time, né, o tempo médio de espera. E o tempo médio de espera de quem? Ó? Pode ser do caixa, 1, 2, da fila do caixa ou da mesa. A gente quer da mesa. Aqui ele já construiu a expressão para mim. Ó. Vai pegar o tempo de espera na fila da mesa e vai calcular a média dele. Ou seja, ao final de cada replicação, ele vai salvar o tempo médio de espera na fila da mesa. Aqui o output file é onde ele vai salvar. Então, eu vou colocar aqui, aqui nessa pasta mesmo, do OneDrive, vou colocar aqui, ó, tempo, fila, mesa 10. Por que 10? Eu vou fazer 10 replicações, depois nós vamos ter outros arquivos aqui com mais replicações. .dat, que é o padrão que o Output Analyzer vai importar. E tem um detalhezinho, gente, vocês tomem cuidado, não coloquem caminhos com espaços em branco aqui, que daí ele se perde. Então coloquem pastas fáceis dele encontrar o caminho. Feito isso, agora nós vamos aqui em rodar. Já está aqui, eu já deixei pronto, ó, 10 replicações. Então, ok. E vou mandar executar rapidinho. Deu algum erro aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Eu chamei de tempo mês aqui, eu já tinha uma outra. Vou colocar aqui, ó. Tempo, mesa, final. Só para diferenciar que eu já tinha esse valor lá em cima. Então, novamente, vamos rodar. Olha, está rodando as replicações aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodou as replicações, apareceu aquele relatório que a gente já conhece, mas esse relatório aqui hoje não interessa. O que nos interessa? Deixa eu vir aqui na pasta que eu mandei salvar. Aqui está o arquivo, ó, tempo, fila, mesa 10. Então, aqui estão salvos os dados que eu vou analisar. Então, aqui está os passos que eu já fiz ali no Arena, já mostrei para vocês, né? Aqui fica só a explicação do que é cada uma das variáveis, daqueles campos que eu preenchi. Aqui também a interface que mostra como que nós construímos a nossa expressão, então isso já foi feito ali no Arena também. E agora sim nós vamos lá para o Output Analyzer para fazer a importação desses dados, certo? Então vamos vir aqui, deixa eu abrir aqui, ó, Output Analyzer. Aqui. E o processo é bem simples, ó. Nós vamos no menu Arquivo criar um projeto novo e depois no botão Adicionar para selecionar o arquivo .dat que nós geramos no Arena. Então, arquivo novo, projeto novo, adicionar, tempo, fila, mesa 10. Agora, aqui nós podemos fazer várias coisas. Eu vou mostrar só 2 funções rapidinhas aqui, né, sendo uma delas a do intervalo de confiança, que é o que realmente nos interessa. Nós podemos vir aqui em gráfico, plotagem. Vamos adicionar o nosso arquivo. A interface dele é meio chatinha assim mesmo. Então aqui eu estou adicionando o arquivo que está no projeto. Aqui tem um detalhe importante, replicações Lumped, tá? É uma opção padrão dele aqui, para que ele mostre os dados das 10 replicações que foram feitas. Vou colocar aqui um título no gráfico. Tempo médio de espera
na fila. O tempo eu vou mostrar de 1 a 10. O que é isso? Eu quero mostrar da replicação 1 até a replicação 10. E aqui os valores eu vou colocar aqui de menos 1, certo? É só uma questão de escala do gráfico até 25, porque senão o gráfico não fica muito legal ali. Feito isso, ó, então nós já temos aqui o nosso gráfico. Ó. Está representado aqui, ó, primeira replicação, segunda replicação, terceira, até a 10ª replicação no eixo X. E no eixo Y, o tempo médio de espera na fila. Perceba que nós tivemos replicações que deu mais de 20 minutos de tempo de espera na fila, e outras que deu por volta aqui de 5 minutos. Então, só para vocês verem, né, a diferença entre as replicações e a importância que nós temos em fazer várias replicações para calcular uma média para ter dados mais confiáveis para tomar decisões. Agora vamos ao que interessa. Vamos aqui em analisar intervalo de confiança, clássico. Mesma coisa, vamos adicionar os dados aqui, certo? É o nosso arquivo 10, Lamped também, ok. Vamos chamar aqui, ó, intervalo de confiança para o tempo de espera na fila da mesa. Nível de confiança está aqui, ó, 0,95. Aqui eu comentei com vocês, né? Lá no Arena, ele está sempre com 0,95. Aqui no Output a gente pode mudar e fazer com o nível de confiança que nós queremos. Eu vou manter 95, tá? Mas poderíamos mudar aqui. E aqui ele fez todos os cálculos para nós. Ó. O tempo médio de atendimento deu 11,8. Então a gente viu que tinha uns com menos de 5 e outros com mais de 20, né? A média deu 11,8. Desvio padrão de 7,12. Aqui que está o que nos interessa, ó. O meia largura, 5,1. Então, esse meia largura aqui é o H. É aquele H que nós vimos como calcular lá nos slides. Só que nós queríamos um H menor que 2. Ou seja, uma margem de erro de no máximo 2 minutos para mais ou para menos na média. E agora a gente está com uma margem de 5,1. Então, nós precisamos melhorar isso. Aqui só por curiosidade, valor mínimo 3,35, valor máximo 22, a partir de 10 observações. Vamos voltar aqui nos slides, então. Aqui também está o passo a passo de como desenhar o gráfico. Aqui um desenho do gráfico. O passo a passo de como nós fazermos a geração do intervalo de confiança. E aquele intervalo de confiança que eu acabei de mostrar lá no Output Analyzer para vocês. Agora a questão é, nós temos um N de 10 replicações, que foi da nossa amostra piloto. Temos um H de 5,1, é o que o Output Analyzer calculou para nós, que é o nosso intervalo ali, o erro, né? Só que nós queremos um H asterisco de 2. Então nós precisamos o quê? Calcular esse N asterisco aqui, usando a fórmula que a gente já viu. Então 10, que é o N, vezes 5,1, que é o H, dividido por 2, que é o H asterisco que eu quero, isso vai nos dar 65,025. O arredondamento é sempre para cima, 66. O que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que voltar aqui no Arena, certo? Aí, eu só vou trocar o nome do arquivo que estava aqui. Estava tempo fila mesa 10, eu vou botar 66. Aqui, para ele não sobrepor outro arquivo, ele vai gerar um arquivo diferente. Vou mandar rodar aqui no Arena 66 replicações. E vamos lá. Ele vai demorar um pouquinho, ó, 4, 5, 6, está rodando aqui as 66 replicações. Estamos quase lá. Perceba que o trabalho de simulação ele não é uma coisa tão simples, porque aqui é um modelo só muito pequenininho, né? E já demora em função da quantidade de replicações. Bom, terminou aqui. Voltamos aqui, ó, tempo de fila mesa 66. Então ele gerou o segundo arquivo. Vamos voltar ao Output Analyzer.
Vou adicionar o segundo arquivo aqui, ó. Então agora eu tenho dois arquivos no meu projeto, o 10 e o 66. Refazer o processo, analisar, intervalo de confiança. Aqui eu já tinha adicionado do 10, eu vou manter para ele aparecer os dois. Vou adicionar aqui ó, o 66 também. Então agora nós vamos ter dois intervalos de confiança aqui. E vamos dar um OK. Percebam que ó, a média, que quando eu fiz com 10 replicações era de 11.8, agora ela baixou um pouquinho para 11.2. O desvio padrão aumentou, mas o intervalo de meia largura baixou bastante de 5.1 para 2.14. Percebam aqui, né, o valor mínimo é de 2 minutos e o máximo de 48. Então aqui nós tivemos um valor bem discrepante, por isso que o desvio padrão aumentou. Só que, se vocês lembrarem do enunciado, eu queria um intervalo aqui no máximo 2. Então eu ainda não atingi o intervalo que eu quero. Então essa é aquela situação que eu comentei com vocês, que pode acontecer de nós calcularmos o N e não dar o resultado que a gente quer. Então, aqui está aquela figura que nós vimos no Output Analyzer. A partir desse N de 66 e desse intervalo que eu alcancei de 2.14, ó, N 66 e 2.14, eu vou calcular novamente o nosso H. Então, jogando o N 66, chegamos a 75.56, arredondando para cima 76. Quer dizer que eu vou ter que fazer 76 replicações para chegar nesse valor aqui. Então, aqui está um exemplo de que nem sempre, na primeira vez que a gente calcula o N, a gente já chega no valor que nós queremos. Eu não vou rodar o modelo de novo no Arena, mas o processo seria o mesmo. Entrar no Arena, mudar para 76 replicações, gerar um terceiro arquivo e importar aqui no Output Analyzer. Foi isso que eu já fiz anteriormente para gerar essa figura aqui. E aí nessa figura percebam que a média é de 10.9 e a minha meia largura é de 1.9, com 76 replicações. Ou seja, nós atingimos a precisão que nós queríamos dentro do grau de confiança estabelecido, que era de 0.95. Ou seja, a partir dessas 76 replicações, eu posso confiar, eu posso garantir com 95% de certeza, obviamente não é 100%, que o tempo médio de espera na fila foi de 10.9 minutos, 1.9 minutos para menos ou 1.9 minutos para mais. E aí agora eu vou tomar as decisões adequadas, né, com base no meu negócio. Assim, gente, nós encerramos essa aula de hoje, onde nós tínhamos como objetivo diferenciar sistemas terminais de sistemas não terminais. Então, relembrando, terminais, sistemas que têm um começo e um fim bem delimitado e todo dia, quando ele começa como se fosse zerado. E não terminais, não. Aquilo que aconteceu num dia, ele vai se acumulando e vai tendo impacto nos dias subsequentes. Revisar os conceitos de confiança estatística e intervalo de confiança. Então, nós vimos que confiança estatística é o grau de certeza que eu tenho que a minha resposta está correta. Trabalhamos ali em torno sempre de 90%, 95%, 99%. E o intervalo de confiança é aquilo que a gente pode chamar de uma margem de erro em torno da média ou da minha proporção. E aí nós vimos que quanto maior for o intervalo, menos preciso, maior é o meu grau de confiança. Quanto mais preciso é o intervalo, menor for o intervalo, menor é o grau de confiança. Se eu quero deixar mais preciso, diminuir o intervalo sem baixar muito o meu grau de confiança, eu preciso aumentar o número de elementos na amostra. No caso de simulação, número de elementos da amostra é número de replicações que eu preciso fazer. Quantas vezes eu preciso rodar o meu sistema com números aleatórios diferentes para ter resultados diferentes, para que a partir da média desses resultados a gente possa ter um valor confiável. Então a gente viu isso a partir daquela fórmula que calcula o N asterisco, que vai permitir eu definir quantas replicações eu preciso fazer. E por fim, utilizar o Output Analyzer para fazer a análise de sistemas terminais. Então a gente viu como importar os dados, gerar os intervalos de confiança e a partir daquele valor calcular um novo número de replicações. Um detalhe importante aqui para finalizar, se eu tenho duas variáveis diferentes que eu quero analisar no nosso sistema, por exemplo, o tempo de atendimento na mesa e o tempo de atendimento nos caixas, certo? Nós temos que fazer esse processo para as duas variáveis.
Vê o intervalo de confiança numa, vê o intervalo de confiança na outra. Bom, vamos supor que lá na mesa deu 76 replicações. Com 76 replicações, eu consigo ter o intervalo de 2 para o tempo da mesa. Vamos supor que para o tempo do caixa, eu precise fazer 90 replicações para ter essa mesma precisão de 2 minutos para mais ou para menos. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 76, vou fazer 90, vou fazer a média dos dois? Não, a gente vai fazer sempre o maior. Então, nós vamos rodar 90 vezes. E essa 90 vezes vai servir tanto para calcular o tempo da mesa, quanto para calcular o tempo do caixa. É importante que fique claro isso. Eu não preciso rodar 76 vezes e fazer o cálculo da mesa, e depois rodar 90 vezes e fazer o cálculo do caixa. Eu vou rodar só as 90 vezes do caixa, né? Calculei as duas, uma deu 76, uma 90, rodo as 90 vezes e tiro todas as minhas conclusões a partir daquele ali, a partir da simulação com o maior número de replicações. Na próxima aula nós vamos falar sobre sistemas não terminais e aí eu vou explicar a atividade que vocês precisam desenvolver. Até mais!